Olá, eu sou o professor Rodrigo Fener Bertani, eu sou doutorando e mestre em Ciências da Saúde pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, sou especialista em Fisiologia do Exercício e sou especialista em Fisioterapia Traumato-Desportiva. Eu tenho graduação tanto em Educação Física quanto em Fisioterapia. Então, o tema que a gente vai abordar na nossa aula é a musculação e a pressão arterial. Mais precisamente, a musculação para o indivíduo hipertenso. A gente vai ver alguns cuidados fundamentais que a gente tem que ter na hora de prescrever o exercício físico para o hipertenso, para o indivíduo hipertenso, principalmente o exercício resistido, o exercício com pesos, a musculação, ok? Bom, para a gente começar a nossa palestra, a gente tem que exemplificar que os valores de uma pressão arterial ótima é aquela menor de 120 milímetros de mercúrio na pressão arterial sistólica e por 80, menor que 80 na pressão arterial diastólica, 80 milímetros de mercúrio na pressão arterial diastólica, né? Aquela pressão máxima 120 e a pressão mínima 80. Né? É a famosa 12 por 8, né? O pessoal abrevia o 120 por 80 por 12 por 8, né? Sendo a pressão arterial máxima, a pressão arterial sistólica correlacionada à pressão de ejeção do coração, que é a sístole, e a diástole, que é a pressão mínima, correlacionada ao relaxamento dos vasos, né, para o sangue ter o retorno venoso para ser ejetado novamente num novo ciclo cardíaco. Tá? Então essa pressão ótima é valores menores do que 120 por 80 milímetros de mercúrio. A pressão arterial é considerada normal se ela tem valores inferiores a 130 por 80 milímetros de mercúrio. E uma pressão limítrofe, que não é considerado um indivíduo classificado como hipertenso, se ele tem uma pressão abaixo de 140 por 90. Se esse indivíduo tem uma pressão arterial maior ou igual a 140 por 90, ele é classificado como hipertenso. Então, a partir daí, existem níveis de pressão arterial, de hipertensão arterial. Então, de 140 por 90 a 760 por 100, o indivíduo é considerado hipertenso no estágio 1. A partir do momento que ele vai de 160 a 180, de 100 milímetros de mercúrio a 110, ele já é caracterizado como hipertenso do estágio 2 ou hipertenso moderado. E até o indivíduo pode ser classificado como hipertenso grave, que são valores maiores ou iguais de 180 por 110 milímetros de mercúrio. E também tem a pressão arterial isolada, que é apenas uma das variáveis, só a pressão arterial sistólica ou a pressão arterial diastólica estão elevadas e a outra está normal. Tá? Bom, legal. Os fatores de risco para o indivíduo hipertenso, lembrando que a hipertensão arterial é um fator de risco que pode desencadear problemas cardíacos, né? Principalmente acidentes vasculares cerebrais, encefálicos, em casos de infartos e casos de insuficiência renal, que pode levar o indivíduo até a morte. Bom, e alguns fatores que predispõem esse quadro de hipertensão arterial se encontram-se a idade, principalmente, né? Então, cerca de 1/3 dos indivíduos com idade adulta, eles são hipertensos, têm pressão arterial elevada. E esse quadro, ele se aumenta de acordo com o envelhecimento. Cerca de 65% dos idosos têm hipertensão arterial. E conforme essa idade avança, aumenta também essa porcentagem. Por exemplo, indivíduos idosos octogenários, cerca de 80% desses indivíduos têm pressão arterial alta, né? Isso é um processo até decorrente do próprio envelhecimento. Também com relação ao gênero e etnia, né? O homem adulto ele tem mais a pressão alta do que a mulher, né? Mas esse quadro, ele mais ou menos se iguala nas idades mais avançadas, principalmente quando a mulher ela passa da menopausa, pois após a menopausa
a mulher ela deixa de secretar o estrogênio, que é um hormônio feminino que tem uma certa proteção para o sistema cardíaco da mulher. E a etnia, pessoas negras têm mais predisposição a ter a pressão alta elevada comparada às pessoas de pele clara. Também outros fatores encontram o excesso de peso, a obesidade, a ingestão exagerada de sal, principalmente sódio, a ingestão de álcool, fatores socioeconômicos, o indivíduo que tem uma renda baixa tem menos informação e também, consequentemente, ele faz uma nutrição mais desregrada, come muitos alimentos, não tem muito acesso a alimentos mais orgânicos, de uma natureza melhor, acaba consumindo mais alimentos industrializados, enfim, esses contêm muito sódio e o sódio em si, sistematicamente consumido, tende a elevar a pressão arterial também. Fatores genéticos, com predisposição muito grande das pessoas que têm pessoas hipertensas na família, a também assumirem quadros de pressão arterial, terem quadros de pressão arterial. E além de outros fatores de risco para doença cardiovascular. O indivíduo, por exemplo, que é um fumante, ele tem mais tendência a ter uma pressão arterial elevada por causa da rigidez do vaso, que é o efeito do tabaco no sistema cardiovascular. E o próprio diabetes, está muito associado também a quadros de pressão alta. E um outro fator que a gente pode atuar diretamente como professor de musculação, como indivíduo que pratica os exercícios físicos, é o sedentarismo. Então o sedentarismo está muito associado a quadros de pressão alta. E o exercício físico em si, ele exerce um efeito super positivo na pressão arterial. Então esse efeito positivo se a pessoa tem uma hipertensão, por exemplo, uma moderada, ele pode ter reduções da pressão, que ele pode até mudar o quadro dele de hipertenso moderado para ter uma pressão até classificada normal. Ou se o indivíduo já é hipertenso, ele pode reduzir a quantidade de medicamentos que ele utiliza no dia a dia com a prática do exercício físico. Até se o indivíduo é diagnosticado como hipertenso, mudanças do estilo de vida com relação à nutrição e à prática do exercício físico, a redução de estresse no dia a dia, aumentar a hora de sono, são melhores, são recomendadas antes de o indivíduo entrar com a terapia medicamentosa. Então, assim, para você ver que o próprio estilo de vida tem um efeito que pode mudar o quadro do indivíduo de um hipertenso leve para ter uma pressão mais controlada, certo? Bom, então, assim, o que é preconizado nas diretrizes, principalmente que guiam como o profissional ele deve atuar com o indivíduo hipertenso? Então, eu vou pegar aqui uns dados para vocês que são na 6ª diretriz brasileira de hipertensão. O que é essa diretriz de hipertensão? Que é a última, que ela foi lançada em 2010. Então, assim, vários profissionais, professores, pesquisadores do assunto da hipertensão, eles reúnem artigos, publicações e lançam como se fosse umas diretrizes mesmo, um protocolo para os profissionais que atuam com o indivíduo hipertenso, para todos entrarem num consenso. Um consenso a partir do que a literatura está mais falando, abrangendo sobre o assunto. Então, assim, na 6ª diretriz brasileira de hipertensão, tem algumas recomendações que devem ser seguidas para o profissional trabalhar com o indivíduo hipertenso. Por exemplo, esse indivíduo hipertenso, ele é recomendado que ele faça 30 minutos de atividade moderada contínua ou acumulada. O que é isso? Ele fazer 30 minutos de uma vez ou 30 minutos fazendo 2 vezes por dia, 2 sessões de 15 minutos ou 3 sessões de 10 minutos, totalizando 30 minutos de exercício contínuo. 10 minutos contínuo nesses 10 minutos, ou 15 minutos ou 30 minutos por dia, totalizando 30 minutos de exercício total, certo? E é interessante que esse exercício, essa caminhada, principalmente exercícios contínuos, atividades cíclicas, pedalar, caminhada, nadar, exercícios mais predominantemente aeróbicos, tem que ter uma certa intensidade, uma frequência cardíaca. Não pode a pessoa fazer uma caminhada e fazer uma caminhada muito leve também, tem que ter uma certa intensidade, senão a pessoa poderia ficar andando meia hora no shopping, mas isso não vai trazer uma adaptação benéfica do que é esperado com a realização do exercício físico para o indivíduo hipertenso. Então, assim, quando
O indivíduo hipertenso faz exercício físico, ele aumenta o estresse corporal, aumenta a secreção de adrenalina, E com o exercício, essa sensibilidade adrenérgica do indivíduo hipertenso ele vai reduzindo. Então isso tende a normalizar essa sensibilidade adrenérgica na condição de repouso, o indivíduo tendo mais controle da sua pressão arterial ou até baixando em certas situações. Ok? Bom, para você controlar essa intensidade do exercício que o indivíduo hipertenso tem que fazer para ter maiores benefícios com relação à pressão arterial, é interessante que ele faça numa certa intensidade. Essa intensidade é uma das formas mais garantidas de você propor com segurança e uma adaptação certa do exercício, principalmente o aeróbio, com relação ao indivíduo hipertenso, é com relação à frequência cardíaca máxima. Então você consegue fazer pela frequência cardíaca máxima, quantificar a intensidade do exercício. Bom, então é interessante o indivíduo começar com 60% a 70% de uma frequência cardíaca máxima. A partir do momento que o indivíduo já está adaptado, subir essa intensidade, uma intensidade um pouco mais moderada, de 70% a 80% dessa frequência cardíaca máxima. Interessante que essa frequência cardíaca máxima, ela tem que ser padrão ouro de obtenção dela através do teste ergométrico. É aquele teste de esforço que geralmente o indivíduo faz em ambiente hospitalar ou uma clínica com presença do médico, que ele vai o indivíduo começa a fazer exercício, principalmente em esteira rolante ou bicicleta, que ele vai levado à exaustão. E a cada mudança de estágio para levar o indivíduo à exaustão no teste, é monitorada a frequência cardíaca, a pressão arterial e a atividade elétrica do coração, para ver como é que está esse comportamento, como é que está esse indivíduo. O hipertenso é um indivíduo que pertence a uma população de risco, então eles têm que realizar certos exames que garantam para ele a segurança, principalmente em situações de estresse, como o exercício físico, para ele que não responda e não exponha esse indivíduo a qualquer risco, certo? Legal. Então, assim, nessa monitorização, nesse teste ergométrico, é interessante que o médico vai estabelecer, vai definir a frequência cardíaca máxima que o esforço deve ser realizado. E a partir desse máximo, quantificar porcentagens para a prescrição. Como eu falei, o indivíduo começa de 60% a 70%, podendo fazer mais posteriormente até de 70% a 80%. Esse indivíduo ele pode trabalhar até com faixas com treinamentos intervalados, mas variando essas intensidades. Por exemplo, fazer 60% da frequência cardíaca máxima, com estímulos a 80% da frequência cardíaca máxima, alternando num treinamento intervalado. Lembrando que o exercício aeróbio, quanto mais tempo for realizado, sessões até de 45, de 1 hora, com intensidades um pouco maior, de 70% até 80%, sendo o indivíduo já treinado, essas adaptações vindo num processo contínuo, maior vai ser o efeito hipotensor. Então o exercício aeróbio, ele promove um efeito hipotensor, ele baixa a pressão de forma aguda, tá? Ele reduz a pressão de forma aguda. Então é como se fosse um medicamentozinho, o exercício serviria o papel de medicamento. Então, um medicamento e esse tem um efeito hipotensor. Né? E esse efeito hipotensor pode perdurar de 6 a 24 horas, dependendo da duração. Exercícios com prolongamento maior tem um efeito, o efeito hipotensor por tempo maior, exercícios com intensidade um pouco maior também promovem esse efeito hipotensor por mais tempo. Vale a pena ressaltar que a frequência estipulada é no mínimo 5 dias na semana para o indivíduo ter essa quantidade de exercício de no mínimo 30 minutos, tá? E sendo que as reduções da pressão arterial podem chegar no indivíduo normotenso, que tem a pressão arterial mais controlada, de 8 milímetros a 10 milímetros de mercúrio na pressão arterial sistólica e de 3 a 5 milímetros de mercúrio na pressão arterial diastólica. Lógico, o indivíduo normotenso tem a pressão mais controlada, as reduções vão ser menores comparados com aqueles que têm a pressão arterial mais elevada. Por exemplo, tem casos de hipertensos que chegam até a apresentar reduções de 20 milímetros de mercúrio na pressão arterial sistólica e até de mais ou menos uma faixa de 7 a 9 milímetros de mercúrio na pressão diastólica. Que eu falei, o indivíduo pode ser o hipertenso grave, ele pode mudar de faixa para uma hipertensão moderada e com isso reduzir o custo do medicamento e até melhorar a qualidade de vida desse indivíduo. Então o exercício é de suma importância.
É interessante também que essa diretriz já aborda que o exercício aeróbio ele tem que ser realizado, mas ele tem que ser complementado também por exercícios de musculação, que devem ser realizados de acordo com a diretriz de 2 a 3 vezes por semana, com 8 a 10 exercícios principais, com 8 a 15 repetições realizadas de 1 a 3 séries. Tá? Então essa diretriz, que é do ano de 2010, ela já enquadra, já fala da importância do treino de musculação para os indivíduos hipertensos. Mas, interessante também que o indivíduo hipertenso ele deve evitar, se você tem contato com um hipertenso, realizar qualquer tipo de exercício se a pressão arterial estiver maior ou igual a 160 milímetros de mercúrio na pressão arterial sistólica e 105 milímetros de mercúrio na pressão arterial diastólica. O indivíduo não deve fazer atividade, deve ser encaminhado para a residência, ficar em repouso, até atingir níveis normais para poder fazer exercício. Então 160 por 105 chegou com essa pressão, não é recomendado esse indivíduo realizar o exercício físico, até porque a pressão tende a subir um pouco mais na prática do exercício, que é normal, e o indivíduo já partindo desses valores, você pode expor ele a maiores riscos. Tá? Então tem essa contemplação desses quadros nessa diretriz, já incorporando o exercício de musculação. Bom, mas nem sempre foi assim. Né? Até o começo dos anos 90, o exercício de musculação ele não era contemplado nas diretrizes internacionais de prescrição de exercício. Inclusive, os indivíduos hipertensos eram desencorajados a realizar o treinamento de musculação. Então, se o indivíduo era de pressão alta, os médicos tinham um certo receio. Não havia muitas pesquisas científicas falando sobre o assunto, tratando sobre o assunto da pressão arterial. Então, assim, tinha certo receio, dava a impressão que era muita carga, etc. Então, assim, eles não tinham tanto conhecimento e evidências para embasar a prescrição do treinamento de musculação para o indivíduo hipertenso. Então, não era contemplado nas diretrizes internacionais. Só recentemente que a prescrição da musculação foi incentivada, foi promovida para ser praticada pelo indivíduo hipertenso também. Né? Então, assim, a comunidade científica, os estudiosos tinham essa preocupação, porque o treinamento de resistido, ele aumenta a pressão arterial, ele aumenta mais a pressão arterial do que o exercício aeróbio, na realização do exercício aeróbio. Porque você fazendo o exercício resistido, você tem mais contração muscular e o próprio músculo, ele exerce uma pressão nos vasos sanguíneos, o que vai ter uma resistência maior para o fluxo. Então, o coração precisa ejetar o sangue com uma pressão maior, consequentemente a pressão arterial é mais elevada, tanto a pressão sistólica quanto a diastólica. Então, assim, essa elevação da pressão na realização do exercício de musculação, alguns estudiosos da época tinham receio que essas elevações do treino poderiam perdurar, né? poderiam ou deixar indivíduos normotensos hipertensos, ou manter a pressão elevada, como se o exercício de musculação não tivesse um efeito hipotensor, que reduzisse a pressão na situação pós-treino. Né? Então eles tinham essa preocupação. E também porque alguns indivíduos, quando fizeram algumas pesquisas, principalmente com o método de medida de pressão arterial intra-arterial, foram detectadas pressões iguais em levantadores de peso a 400 milímetros de mercúrio na pressão arterial sistólica por 250 na pressão arterial diastólica. Então foi observado nisso, em levantamentos de peso, números da pressão dessa magnitude. Né? Mas assim, os indivíduos que apresentaram essas elevações eram indivíduos saudáveis. E essas elevações da pressão arterial não causaram nenhum dano à saúde desses indivíduos. Mas, porém, o receio com relação à prescrição para o indivíduo hipertenso é que o indivíduo hipertenso ele não tem uma saúde arterial igual ao indivíduo que não tem hipertensão. Porque o fato da constantemente a artéria ser atingida com sangue com maior pressão, isso vai causando um dano na artéria, que vai causando cicatrizes, e a artéria ela vai ficando mais, essas cicatrizes, elas vão deixando a artéria menos elástica, ela mais endurecida.
Então, assim, principalmente esse endurecimento, ela está mais susceptível ao rompimento, principalmente não artérias mais calibrosas, mas artérias menores, arteríolas, principalmente as artérias do cérebro, são muito pequenas para irrigar todo o tecido cerebral, certo? Então tinha essa preocupação que elevações de grande magnitude decorrentes do treinamento resistido poderia levar o indivíduo hipertenso a ter rupturas de pequenas artérias e causar uma situação, uma doença, um AVC na realização do treinamento resistido, ou que essa elevação da pressão arterial fosse perdurar no treino, certo? Mas pouco a pouco essa informação foi sendo desmistificada. E foram se estudando e observando o benefício do exercício resistido, né? Principalmente no processo de envelhecimento, né? Quando o indivíduo vai perdendo massa muscular no processo de sarcopenia ao longo do tempo, o exercício de musculação, o ganho, a manutenção da força muscular principalmente, né? E ela é uma capacidade física que é bastante funcional, né? Então, uma pessoa o dia inteiro, ela se depara com situações que ela realiza força. E principalmente com relação à terceira idade, o indivíduo perde massa, força muscular e fica mais dependente de outros por uma incapacidade funcional física. Então, de acordo com essas constatações da importância do treinamento resistido, os médicos, os cientistas da pressão arterial começaram a recomendar a prescrição do exercício resistido de musculação para o indivíduo hipertenso. Mas como é que era, primeiramente, prescrito esses exercícios de treinamento de musculação? Eram em formato, principalmente, de circuito, onde os indivíduos faziam muitas repetições, sem intervalo, com pouco intervalo de descanso entre o exercício e outro, com uma baixa sobrecarga. Então eles adaptaram a musculação com uma característica aeróbia. Então, com uma baixa sobrecarga, mais tempo de execução, de um tempo para o outro, como se fosse trazer aquela segurança, principalmente aquela segurança do exercício aeróbio, para o treinamento de musculação. Então, assim, porque as pesquisas anteriores com treinamento aeróbio já eram mais fundamentadas, porque eles tinham mais controle do indivíduo. No exercício aeróbio, você tem menos variáveis como a musculação. A musculação tem série, sobrecarga, intensidade, etc. Então era mais difícil fazer pesquisa e ver o efeito, por exemplo, da musculação para o indivíduo hipertenso. Agora, exercício aeróbio não. Na esteira, você consegue monitorar, tem como monitorar o indivíduo completamente na prática do exercício. Então, por isso, eles tentaram fazer a musculação, já sabiam dos benefícios do treinamento aeróbio, com característica aeróbia, como se fosse aqueles benefícios da musculação se enquadrar com o exercício aeróbio. Porém, você realizar com uma intensidade tão baixa o exercício, mas com a predominância aeróbia, você não conseguiria trazer aquelas adaptações favoráveis do treinamento de musculação, principalmente aquele treinamento com uma maior sobrecarga. Então, para você ter uma adaptação, principalmente adaptação neural com relação ao recrutamento de músculos e aumento da força muscular e aumento da massa muscular, é necessário uma certa intensidade. Então, assim, o efeito do exercício aeróbio hipotensor já era conhecido. Da musculação, posteriormente, alguns estudos observaram que, primeiro tirou aquele mito, que a musculação vai elevar a pressão arterial de quem não é hipertenso, ou de indivíduo hipertenso vai aumentar os valores da pressão com a realização de contrações máximas. Não. Alguns estudos, principalmente recentemente, foram demonstrados que a musculação, tanto em formato de circuito como a musculação normal, tem um efeito hipotensor. Ela reduz 3 milímetros de mercúrio na pressão arterial sistólica e 3 milímetros de mercúrio na pressão arterial diastólica. Ah, legal, parecem números muito pequenos, 3 milímetros na pressão arterial sistólica e 3 milímetros de mercúrio na pressão arterial diastólica. Porém, esses valores já diminuem de 5 a 9% da mortalidade cardíaca, de 8 a 14% da probabilidade de ter um acidente vascular encefálico
e de 4% da mortalidade geral. Apenas o treinamento de musculação isolado, certo? Mas o principal benefício da musculação para o hipertenso, principalmente com uma maior intensidade, vamos dizer assim, não é nem essa, não é nem o efeito hipotensor, tá? Vai diminuir, tem um efeito hipotensor, faz bem para o indivíduo hipertenso sim, tá? Com relação à seção e as diminuições dos valores da pressão de forma aguda, legal, mas não é nem esse o principal benefício da prescrição da musculação para o indivíduo hipertenso. Então qual que é? É o indivíduo fazer esforços do cotidiano sem ter elevações muito grandes da pressão arterial. Por exemplo, o indivíduo vai trocar um gás, vai puxar uma caixa pesada, então o indivíduo mais forte, ele consegue fazer esse movimento que é básico, que todo mundo faz no dia a dia, sem representar um esforço muito grande para o aparelho cardiovascular. A pressão não sobe em esforços cotidianos. Então, além de você dar um efeito hipotensor, quando o indivíduo vai fazer atividades do dia a dia, a pressão diminui menos, tá? E isso tem uma importância principalmente para indivíduos idosos. Muitos indivíduos idosos fazem um esforço enorme só de levantar de uma cadeira. Então, o indivíduo levantando de uma cadeira com mais força, ele consegue fazer isso, e o esforço central, global desse indivíduo é menor e repercute menos elevações da pressão arterial, menos esforço do aparelho cardíaco. Interessante? Então, esse é o principal efeito do treinamento de musculação com uma certa intensidade, que a gente pode, o efeito funcional, que a gente pode transferir para o dia a dia, fazer esforços sem elevar tanta pressão. E o indivíduo vai fazer esforços com mais destreza, com maiores capacidades de realizar esse esforço, com mais economia. Isso é funcional com relação ao efeito do tempo, da longevidade, que o indivíduo pertence a fazer suas atividades. Esse é um efeito benéfico, principal do exercício resistido para essa população. Certo. Uma grande preocupação também com relação à prescrição do treinamento de exercício para hipertenso é o indivíduo prender a respiração, que é chamado de manobra de Valsalva quando você faz exercício. E, geralmente, essa manobra de Valsalva, quanto maior a sobrecarga, você não consegue impedi-la, porque ela favorece a produção de força e ela utiliza músculos para estabilizar o tronco para você realizar um movimento, né? Então, assim, a maioria das diretrizes está mais fundamentado no universo científico que você prender a respiração, você aumenta a pressão intratorácica e com isso, e intraabdominal, e com isso você aumenta os valores da pressão arterial. Então, para o indivíduo hipertenso é recomendado ele não prender a respiração na hora da realização da força do exercício de musculação. Algumas pesquisas estão investigando, ainda não tem um embasamento muito grande no universo científico, um fator positivo, como se a manobra de Valsalva ela fosse uma pressão de fora para dentro nos vasos, que ela, junto com uma pressão arterial mais elevada de dentro dos vasos, equilibraria essa pressão transmural, e a pressão arterial, ela diminuiria com relação nos vasos, a circulação nos vasos, podendo ter um fator protetor, tá? Então vem a pressão forte do sangue, a pressão maior da contração, da pressão intraabdominal e intratorácica, equilibraria essa pressão e ela chegaria com menor intensidade, principalmente em artérias menores, prevenindo alguns acidentes, principalmente no universo encefálico. Mas alguns estudos ainda precisam ser aprofundados para certificar, para embasar esse efeito protetor da manobra de Valsalva. Via de regra, o que é mais fundamentado, que é interessante você evitar. Então, evitar prender a respiração. E para você, fica como dica, como aplicar na prática, quando o indivíduo for realizar a fase concêntrica, ele utiliza mais força, soltar a respiração. E puxar na fase excêntrica, que ele não utiliza tanto esforço voluntário assim. Tá bom? Certo. Bom, e com relação à prescrição do exercício de musculação, fatores que aumentam mais a pressão arterial. A intensidade, quanto mais carga, mais a pessoa vai recrutar músculos estabilizadores e acessórios para fazer o movimento. E quanto mais músculo, mais
a pressão dos músculos nos vasos sanguíneos, aumentando os valores da pressão arterial. E não só a intensidade, mas essa intensidade perdurada, essa prolongada, tá? Então assim, quanto mais a intensidade, com o maior tempo de execução, maior os valores de elevações da pressão arterial na execução do treinamento de musculação. Então, por exemplo, indivíduos que fazem de 8 a 12 repetições, uma intensidade de 70% a 85% de uma repetição máxima, né, de um esforço máximo para você fazer essa prescrição, né, que é comumente encontrado aquele teste de uma repetição máxima. Então, indivíduos que fazem séries de mais repetições e chegam até a fadiga, principalmente até a exaustão, a pressão arterial se eleva de forma maior. Tá? Então, quanto maior o esforço prolongado, maior essas elevações da pressão arterial. Então, aqui estaria um esquema para vocês, como é que se comporta a pressão arterial nas séries, na musculação. Então, a cada momento que eu faço a contração concêntrica, a pressão sistólica dá um pico. E esse pico já é menor na contração excêntrica. E quando você refaz a nova contração muscular de uma nova repetição dentro de uma série, essa pressão sistólica supera a elevação da primeira. E no valor da fase excêntrica, a pressão já desce novamente. Então ela se comporta como se fosse nesse gráfico que eu estou mostrando aqui. Tem elevações em cada contração concêntrica, onde tem o pico da concêntrica, com depressões na fase excêntrica. Então, o comportamento da pressão é sempre esse, mas continuamente com valores maiores a cada contração concêntrica, principalmente com relação à fadiga. Como eu falei, a fadiga, você precisa fazer mais força, você recruta mais massa muscular e você realiza mais a manobra de Valsalva, que é embasada com mais evidências como fator que aumenta bastante a pressão arterial. Tá? Então, assim, um estudo mostra que indivíduos que realizaram um teste de um esforço máximo, com a máxima sobrecarga que consegue realizar em um esforço, por exemplo, no teste do RM, como eu falei, que é usado como padrão ouro para prescrição até do treinamento de musculação, né? Então, essa elevação com uma sobrecarga máxima, ela não apresenta uma elevação tão grande da pressão arterial comparado a séries até a fadiga. Né? Então, quanto mais tempo prolongado, até com uma sobrecarga menor, a pressão arterial se eleva mais, comparando até com a realização do esforço máximo, mas com um tempo menor. Tá? Então, assim, fica aquela preocupação, né? Como é que eu vou fazer o exercício com uma intensidade que gere adaptação para o indivíduo, para ter ganhos funcionais, como eu falei, para fazer esforços e a elevação da pressão arterial não ser tão grande, para ter músculos fortes que possam fazer atividades no dia a dia, até funcionalmente, com uma economia melhor de movimento, até do aspecto cardíaco, entre outros fatores, mas sem expor esse indivíduo a elevações da pressão arterial tão grandes. Então, qual que é a receita, a dica? É você fazer com essa sobrecarga, sim, a 80% a 75% de uma repetição máxima, mas não levar o indivíduo até a fadiga. Então, assim, as sobrecargas que o indivíduo seria capaz de fazer 10 repetições máximas, você não chegar à exaustão, parar na sétima, e você dá o efeito da sobrecarga, mas você não leva o indivíduo à exaustão e não prolonga esse exercício para até tempos que possam causar elevações maiores, certo? Então sempre assim. Então com um peso que o indivíduo faria 12, faz 8. Um peso que o indivíduo faz 10, faz 7. Você vai ter aquela sobrecarga que tem ganho funcional e não precisa levar o indivíduo até fadiga, prolongar a série, que vai aumentar muito esses valores da pressão arterial. Ok? Legal. Outro fator interessante é com relação à massa muscular. Como eu falei, indivíduos, quanto mais massa muscular, maior a pressão do músculo contra os vasos e aumenta assim a resistência de passagem do sangue, forçando o coração a bombear, ejetar o sangue com uma força maior, com uma pressão maior, elevando os casos de pressão arterial, tanto da pressão sistólica quanto da pressão diastólica, que mostra, que significa a resistência dos vasos da chegada do sangue para o coração novamente para um novo ciclo cardíaco. Então, menor massa muscular também
vai desencadear menores elevações da pressão arterial. Então, por exemplo, em vez de um indivíduo fazer um agachamento pesadíssimo, onde você vai recrutar muitos músculos estabilizadores e muitos músculos para fazer o movimento, geralmente fazer um leg press, que é um exercício com uma característica funcional também, né, que imita o gesto de sentar e levantar, mas você tem menos músculos estabilizadores. Isso vai ser mais seguro na hora da prescrição do exercício físico para o indivíduo hipertenso. Ou o próprio exercício de uma cadeira extensora, você trabalha a força dos membros inferiores, né, mas você não causa elevações muito grandes da pressão arterial, é mais seguro. Porque assim, a preocupação de você levar a pressão arterial para o indivíduo hipertenso, como eu falei, as artérias do hipertenso, elas são já mais judiadas, elas têm mais propensão, elas não têm uma saúde arterial tão boa como o indivíduo normotenso e elas são mais susceptíveis a ter rompimento. E a gente não quer expor o indivíduo hipertenso a risco. E risco não significa que o indivíduo vai ter, mas ele pode ter. E a gente não quer expor nem ao risco. Tá certo? Legal. Então, exercícios funcionais, de estabilização, realizações de prancha, o indivíduo tem que fazer contrações de muito músculo, que ele acaba prendendo a respiração de forma até natural para manter o esforço, manter a estabilidade do corpo, devem ser evitados para o indivíduo hipertenso. Sempre indivíduos menor massa muscular, evitar fadiga e sempre manter a respiração no ritmo normal, principalmente o indivíduo não prendendo essa respiração na execução do exercício, certo? Bom, vou falar um pouco do trabalho que eu realizei, foi o meu mestrado na USP de Ribeirão Preto, né, que a gente fez teste de uma repetição máxima em idosos. Então eram idosos hipertensos ou não, mas esses idosos tinham mais de 80 anos. Então a gente viu a pressão arterial em 3 movimentos que imitam gestos básicos, gestos funcionais. É o movimento de empurrar, realizado no supino sentado no chest press, o movimento de puxar na remada no aparelho e o exercício leg press, né? Então a gente pegava os indivíduos, eles faziam o teste de uma repetição máxima, um esforço máximo, e logo após ele terminar a execução do teste, a gente media a pressão, para ver o quanto que aquele teste do esforço máximo repercutiu na pressão arterial do indivíduo idoso. Bom, a gente viu, falando brevemente dos resultados, que essa pressão arterial, essa magnitude da elevação da pressão arterial no esforço máximo, lógico, na realização de um RM foi maior do que na situação, nas médias das tentativas de obtenção da carga máxima, foi maior do que no repouso, mas não apresentou elevações muito significativas. Por exemplo, se os indivíduos eram hipertensos, participavam do meu grupo, eram hipertensos controlados com medicamentos. Se eram indivíduos normotensos, tinha pressão normal. Então eles elevavam a pressão na realização do exercício, teste de uma repetição máxima no leg press, mas a média de todos os indivíduos que participaram da pesquisa foi de 143 milímetros de mercúrio. Então a pressão arterial elevou, mas a longe de valores que podem ser classificados como riscos. Tá? É importante salientar que a fato de a gente medir a pressão após o indivíduo fazer o teste de uma repetição máxima, a gente viu depois, pesquisando na literatura, que isso vai ser um embasamento importante para a gente ter com relação àquele efeito que a musculação poderia elevar a pressão arterial nos indivíduos. Então, a musculação ela não tem o poder de deixar o indivíduo hipertenso, né? O indivíduo não tem a pressão arterial de elevar a pressão, e essa elevação da pressão ela não perdura, né? Mas também a gente viu na literatura que o melhor método para você ver essas elevações no pico da contração concêntrica, onde tem maior elevação da pressão arterial, principalmente arterial sistólica, é só com o método intraarterial, pondo um catéter no meio da artéria e vendo a pressão que o sangue passa realmente. Esse é o padrão ouro para você ver a pressão arterial no treinamento resistido. E para você realizar essas medidas de pressão arterial, é necessário um ambiente hospitalar, né? Então, a presença de um médico, você fazer um
um movimento, um método invasivo, né? Então não é muito simples para você fazer esse momento, mas é a principal forma de você medir. Por quê? Porque você medir a pressão arterial quando a pessoa faz o esforço, não tem como, tem muita contração, é difícil você fazer quando o indivíduo está realizando, executando o exercício com exatidão, né? E quando você termina o exercício de musculação, olha que interessante, você está fazendo uma rosca direta, por exemplo, você baixa a rosca 10 segundos após o término da execução do exercício, a pressão já volta a valores próximos dos valores basais. Então a pressão, esse mecanismo, ele se já reajusta de uma forma muito eficiente. Você terminou o exercício, mais ou menos 10 segundos, os valores não são os mesmos encontrados no pico da contração. Isso você consegue só ver, apenas ter a medida real com valores intra-arterial da medida da pressão arterial, né? Então assim, e até assim, se demora, se com 10 segundos você já volta a valores basais, alguns autores já definiram que o tempo médio para você obter a medida da pressão arterial, por exemplo, para eu medir no método auscultatório ou até oscilométrico, que tem a insuflação do manguito, é de 45 segundos. Então você já perdeu aquele pico da contração, né? Outros autores já documentaram até diferença de 30% entre os valores obtidos no método auscultatório e no método intra-arterial, justamente por isso. A pressão arterial, ela volta a valores próximos de repouso um pouco tempo após você terminar o movimento. E também vale a pena lembrar que a pressão arterial, ela muda a cada repetição, a cada fase da contração muscular, né? Então, por exemplo, na fase concêntrica você dá o pico, na excêntrica os valores já são menores. Então fica difícil você saber com exatidão como é que é o comportamento dessa pressão arterial nos esforços da musculação, certo? Então assim, e também, né, esses aparelhos de musculação auscultatório e oscilométrico, eles têm uma capacidade limitada de obtenção de medida da pressão, né? Muitos vão até 250, nessa fase de capacidade de insuflação. Lembra que eu falei que já foi detectado na literatura com medição intra-arterial valores de 400 milímetros por 250? Então os valores são muito mais altos do que os detectados com os aparelhos auscultatórios e os automáticos. Outra coisa que eu queria dizer, o aparelho automático é eficiente? É eficiente. Tem diversos estudos que estão saindo, principalmente também no meu grupo de pesquisa, que eles equivaleram os resultados obtidos por método auscultatório de coluna de mercúrio realizado por indivíduos experientes em medidas da pressão arterial com os métodos oscilométricos, né, que são mais fáceis, né, principalmente em academias, né, porque a academia tem muito ruído externo, a pessoa está lá, som de aula, música, os indivíduos treinando, isso tudo interfere na boa ausculta da pressão arterial. Então os métodos, aparelhos automáticos, tem muitos aparelhos que são validados do ponto de vista científico, que trazem valores reais da pressão arterial que podem ser usados principalmente nesses ambientes que tem muito barulho externo. Legal? Beleza. Então assim, para a gente fechar aí a nossa palestra, né, a nossa aula aqui no congresso da IFPB Academy. Interessante. Todo indivíduo hipertenso é uma população especial, tem que ser feita uma avaliação médica, um exame teste ergométrico antes da prescrição do exercício é um padrão ouro, tem que realizar esses exames e o controle da pressão por medicamento, tá? O indivíduo não pode realizar o exercício se ele tiver com a pressão muito alterada, tá? Expõe mais ele a risco e o medicamento controla a pressão durante o dia a dia desse indivíduo hipertenso, fazendo até que aquele efeito do sangue ali na parede da artéria, causando cicatriz, seja atenuado, né? Então, o exercício tem efeito hipotensor? Sim, mas nem todas as pessoas respondem tão bem ou de imediato com relação ao exercício. Então, ao longo do tempo, o indivíduo pode reduzir a ingestão de medicamentos, pode mudar o quadro da pressão arterial que ele se encontra, da hipertensão arterial que ele se encontra com relação ao exercício, tá? Mas isso tudo tem que ser monitorado e avaliado também por um médico, tá? O trabalho multidisciplinar do indivíduo hipertenso é extremamente importante, tá?
Então, para o indivíduo hipertenso, medir a pressão antes e após o exercício, uma recomendação. Não fazer o exercício, lembrando, se a pressão estiver maior ou igual a 160 mm de mercúrio na sistólica por 105 mm de mercúrio na diastólica. Tá? Evitar exercícios com muita massa muscular, muita estabilização, especialmente se o indivíduo bloqueia muito a respiração. Então, assim, evitar isso, tá? Ele sempre observar o indivíduo respirando, ele pode realizar os exercícios, tá? Uma certa sobrecarga alta, mas evitar o prolongamento séries muito grandes até a fadiga, não fadiga, tá? Então, assim, 10 repetições, peso para 10 repetições máximas faz 7, tem ganho funcional e tem ganho que é transferido para o dia a dia do idoso, tá bom? Fazer o exercício aeróbio, tá? Então, o exercício de musculação ele tem que ser complementado pelo exercício aeróbio, porque a gente viu que o grande benefício da musculação é evitar a pressão e esforços cotidianos. O aeróbio tem um efeito hipotensor maior, é um remédio com poder maior nas outras 24 horas do dia do hipertenso. Então, assim, as depressões agudas da pressão arterial, dos valores de pressão arterial, são maiores com treinamento aeróbio. E com o exercício de musculação também vai fazer esse indivíduo hipertenso melhorar o rendimento dele da atividade aeróbia, podendo até fazer o indivíduo o exercício aeróbio, lembra que eu falei no começo, por mais tempo, com uma intensidade um pouco maior, decorrente dos ganhos neuromusculares que ele transfere para a prática do exercício aeróbio, e isso pode proporcionar um efeito hipotensor também para esse indivíduo hipertenso. Então, ele vai ter maior rendimento, vai conseguir ter um efeito hipotensor maior através do exercício aeróbio, e com a musculação ele tem um efeito hipotensor também, mas o principal, ele vai fazer esforço no dia a dia sem elevar tanto a pressão, diminuindo o risco desse indivíduo hipertenso ter uma crise hipertensiva no seu dia a dia. Como falei, interessante, além do médico, quanto mais profissionais cercarem esse indivíduo hipertenso, melhor. Então, por exemplo, nutricionista, para ver a ingestão de sódio desse indivíduo, como é que está a nutrição, se o indivíduo tem diabetes, a diabetes é uma outra doença, fator de risco cardiovascular que pode interferir para a pessoa ter hipertensão, é um fator que pode desencadear, favorecer uma hipertensão. Então, assim, como é que está a nutrição desse indivíduo hipertenso, né? Como é que está o consumo de sódio, o consumo de água, enfim, como é que está trabalhando o rim desse indivíduo. Então, tem o próprio psicólogo, será que esse indivíduo está se estressando muito no dia a dia, ou fazer algumas terapias alternativas, meditação. Meditação está associada a reduções de valores da pressão arterial. Então, assim, quanto mais esse indivíduo se cercar, ter uma interação multidisciplinar entre os profissionais, melhor vai ser a saúde do nosso hipertenso, tá certo? Então, essas são as principais dicas, recomendações para o trabalho de musculação com segurança para o indivíduo com hipertensão arterial. Tá? Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Eu deixo que termine a palestra com meus contatos, né? Meu nome é Rodrigo Fender Bertani, assim vocês podem também encontrar o meu Facebook, a minha página no Facebook, né? Meu Instagram também é meu nome, é @Rodrigo Fender Bertani, e meu e-mail rodrigo.fb@usp.br. Se vocês quiserem ter acesso a algum dos artigos aí que eu mencionei, que eu usei como referência para a aula, fique à vontade, ou mando para vocês. E até com relação a outras dúvidas sobre a musculação para hipertenso ou aplicação na musculação para outros indivíduos, outros casos, eu estou à disposição para responder. Mais uma vez, obrigado pela atenção e até a próxima.